irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Amado Deus, louvamos o teu nome. Estamos mais uma vez A paz do Senhor, irmãos, estamos nós juntos aí mais uma vez para adorar e glorificar o nome do Senhor, ainda distantes fisicamente, porém no coração bem próximos, bem unidos no Senhor. Vamos passar agora para o Edson? A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui na casa do irmão Roberto, da irmã Silene, né? Eles estão aqui ajudando a igreja de Vila Ema a divulgar esse trabalho ao culto, né? E nós vamos estar agora orando a Deus, né? E logo em seguida nós estaremos louvando o hino de número 51 da nossa harpa cristã. Santíssimo e eterno Deus, mais uma vez estamos diante da Tua presença, ó Pai, para Te pedir e Te agradecer por esta rica oportunidade que Tu está nos dando, ó Pai, de estar podendo levar a Tua palavra, Senhor Jesus, através dos hinos que irão ser cantados, entoados, ó Pai, através da palavra, Senhor Jesus, também. Jesus, nós Te louvamos por tudo, ó Deus. Permita, Senhor Jesus, que venha ser alcançados vidas, ó Deus, nesta noite, ó Deus. Que Tu possa vir falar em cada coração, ó Deus. É o que nós pedimos a Ti, a Tua proteção e a Tua ajuda. No Teu santo e bendito nome, que vive e reina para todo o sempre. Deus abençoe, irmãos. E agora vamos estar ouvindo o hino de número 51.
verdade, irmãos, como é maravilhoso a gente ter um tempo para adorar o Senhor, para pensar e para meditar nas grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos o Salmo 55, que eu estava meditando hoje. Eu vou estar falando alguma coisa sobre ele, os irmãos vão acompanhando aí comigo. Davi, ele estava numa situação, nesse Salmo 55, de muita tristeza, de muita aflição, de muita dor. E ele se viu numa situação tão absurda, de tanta dor, de tanta preocupação, devido à perseguição que ele sofria, que ele começou a se queixar com Deus. Do versículo 1 aí ao 8, eu vou estar lendo com os irmãos depois do versículo 16 em diante, mas nos primeiros versículos eu vou apenas comentar, tá? Do versículo 1 ao 8, ele deixa claro para Deus que ele estava descontente com aquele momento, ele estava sofrendo com aquele momento que ele estava vivendo, que ele estava sendo perseguido, e ele estava assim, perguntando para Deus: Senhor, por que tanta maldade? Por que as pessoas têm tanta maldade? Por que estão me perseguindo? E ele sofria, ele se queixou com Deus. Depois disso, lá pelo versículo 9 ao 11, é como se ele pudesse, depois de ter extravasado, falado com Deus tudo aquilo que estava fazendo o coração dele sofrer, ele entrou numa segunda fase, que é como nós, né? Quando o problema vem diante de nós, a gente, no primeiro momento, a gente quer reclamar, a gente precisa falar. Principalmente as mulheres vão me entender melhor até. A gente precisa pôr para fora, né? Falar. Isso. Porque o coração, às vezes, não suporta, dependendo da dor que a pessoa está passando, às vezes o coração não suporta. Então, é como se fosse uma válvula de escape. Davi usou essa válvula de escape na vida dele. Ele falou, mas ele falou com a pessoa certa, irmãos. Ele falava com Deus, se queixou com Deus, né? E então do versículo 1 até o versículo 8 ele usou para poder falar tudo que estava preocupando ele. Ele se soltou, falou: Deus é assim, 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 assim. Colocou diante de Deus tudo que estava lhe preocupando. E aí entrou numa segunda fase. Ninguém pode ficar só na fase da reclamação. A gente tem que lembrar que a gente tem, mesmo quando a gente está orando, mesmo quando a gente está falando com Deus, a gente não pode apenas ficar na fase da reclamação. Tem pessoas que vai e dobram o seu joelho para orar e fala: Deus, por que isso, por que aquilo, por que fizeram, por que aconteceu tal. Mas só isso é amém, acabou. Esse tipo de oração não está certa. Pelo exemplo que Davi nos dá aqui no Salmo 55, ele nos leva a observar que tem outras fases da oração. A gente tem que continuar. E nessa segunda fase que ele entra aí, a partir do versículo 9, do 9 ao 11, depois ele se lamentar, ele mostrou para Deus o que é realmente que estava incomodando ele. Ele estava incomodado não apenas porque ele estava sendo perseguido. Ele estava incomodado porque de onde ele não esperava, que ele deixa claro que era um amigo, mais do que um amigo, era como se fosse um irmão para ele, que ia para a igreja com ele, ia para o templo com ele, que andava com ele, tinha traído ele. Então, essa traição estava incomodando Davi. E Davi foi lá e falou: olha, Deus, eu já falei que eu não gostei de algumas coisas que eu não gostei, agora eu vou ser mais direto. Eu vou mostrar para o Senhor o que realmente está me machucando. Outro exemplo para nós, nossa oração tem que ser feita com inteligência, com aquele cuidado de mostrar para Deus, se abrir, se desnudar diante de Deus, né? Mostrar, falar: Deus, aconteceu, você descreveu o que aconteceu, agora fala: Senhor, o que me incomoda é isso. Porque o que acontece? Às vezes quando a gente ora a Deus e só mostra, nem a gente mesmo não consegue saber o que é realmente, de fato, que lá dentro do coração está sendo machucado. A gente fala o que aconteceu e às vezes termina a oração, para terminar a oração mais rápido, já levanta e vai fazer as coisas. E não é só isso. Tem que fazer uma análise mais profunda do que você está passando. Fala: Senhor, se estão me perseguindo, mas o que é que me incomoda nessa perseguição? Que foi o caso de Davi.
O que está me incomodando nisso? Por que isso está me afetando tanto assim? Porque as coisas não nos afetam apenas, assim, vamos dizer assim, como porque aconteceu, pelo simples fato de ter acontecido. É alguma coisa que bate lá no fundo. E ele mostra para o Senhor isso, aí os irmãos depois com calma vão lendo aí, do versículo 9 ao versículo 11. Porque foi uma traição, foi um irmão muito próximo que machucou o coração dele, né? E aí vai entrar onde eu quero ler com os irmãos, que é a partir do versículo 16. Peguem aí as suas Bíblias. Mas eu invoquei a Deus e o Senhor me salvará. Invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá aqueles que presidem desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. Agora que eu acho muito importante também, a sua boca era para mim macia, era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. E as suas palavras eram mais brandas do que azeite, todavia eram espadas nuas. E agora medite aí, irmãos, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Irmãos, é aí que eu acho que está o segredo da vitória, para mim, para nós. Passou por tudo isso, ele passou pelas 3 fases, ele falou, ele se esvaziou, depois ele fez uma análise, mostrou o que lhe incomodava, e por fim, ele decidiu, falou, não, aconteceu, é verdade, mas eu vou lançar tudo que me deixa aflito, tudo que me preocupa nas mãos do Senhor. E aí que veio a vitória de Davi. Então, quero deixar para os irmãos, meditem nesse salmo. Deus falou muito no meu coração essa tarde. Vamos aprender a lançar diante de Deus tudo que nos aflige, mas lançar e deixar. Descansa no Senhor, irmãos. Vamos aprender a descansar no Senhor, né? E essa é a mensagem que Deus me pôs no coração nessa noite. Amém, glória a Deus. Mensagem maravilhosa, né, meus amados? Irmãos, mediante tudo isso que nós vemos, né, que ouvimos, nós vamos estar também, mais uma vez, orando a Deus, mas neste momento, nós temos aqui um pedido de oração da nossa irmã Silene, pelo seu irmão Osnildo e a sua família também. Também, irmãos, eu estive semana passada na casa do nosso irmão Gervásio, ali de Califórnia, conversando com a sua esposa. Vamos orar por irmão também. Aqui nós de Vila Emas o conhecemos bastante, né? E ele já foi aqui, nos ajudou muito no coral aqui de Vila Ema, e outros corais também do nosso ministério. Vamos estar orando por ele, por causa que ele carece das nossas orações. Não somente ele, irmãos, mas todos os irmãos que estão no nosso Brasil, né? Os irmãos do Sul, que os irmãos viram o que ocorreu ontem, né? Naquele ciclone. Vamos orar, irmãos, pelo Brasil, vamos orar pelo nosso presidente, que carece das nossas orações neste instante. E logo após da nossa oração feita, juntamente com os irmãos, com a nossa irmã Regina aqui, nós estaremos ouvindo, né, um hino pelo grupo Adoração e Louvor. O título do hino se chamará Páginas Vermelhas. Vamos agradecer a Deus, orar por esses pedidos de orações. Santíssimo Eterno Deus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, no propósito, ó Deus, de entregar, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor Jesus, nas Tuas mãos, ó Deus. Venha, Senhor Jesus, neste momento, Senhor, entrar em cada lar, Senhor Jesus, que está com as portas abertas, ó Deus, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, ó Deus. Senhor Jesus, esses irmãos que estão carecendo, Senhor, das orações, ó Pai,
esse irmão Osnildo, Senhor, o irmão da irmã Silene, juntamente com a sua família, o irmão Gervásio, ó Deus, todos os irmãos que carecem, ó Deus, nós não sabemos, Senhor, mas Tu conheces, Senhor, o interior, o íntimo de cada um, ó Deus. Não podemos também, Senhor, deixar, Senhor, do nosso Brasil, Senhor, esquecer do nosso país, ó Deus. Senhor, que Tu tens, Senhor Jesus, colocado, Senhor, o presidente, Jesus querido, Senhor, toma ele nas Tuas mãos, Senhor, venha guardá-lo, livrar, Senhor Jesus, de todo mal, Senhor Deus. Fique com cada um de nós, ó Deus. Fica, Senhor, com esta nação, ó Deus. É o que nós pedimos e agradecemos a Ti por tudo, no Teu santo nome. Amém. Agora estaremos ouvindo o hino Páginas Vermelhas. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Páginas vermelhas da igreja primitiva.
Aleluia, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, né? A fogueira não podia queimar, o leão não podia matar, Oh, aleluia. o rei não podia impedir, o soldado não podia parar, o Deus daquela igreja. Esse é o nosso Deus, Aleluia. é o Deus que nós servimos, irmãos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não tem fogo, não tem vento, é tudo ordenança de Deus e nada pode parar o poder do nosso Deus. Glória a Deus, Glória né, a Jesus. amados? Irmãos, neste momento nós também estaremos ouvindo uma saudação pelo nosso irmão Anderson. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, poder trazer alguma palavra, alguma mensagem. E a mensagem de hoje que eu gostaria de trazer é referente a uma passagem bíblica que eu já ouvi muitas e muitas pregações, só que lendo ela, para mim eu vejo ela num outro sentido, porque todas as pregações que eu já ouvi e assisti, ela foca em apenas um ponto. Só que lendo até o final dessa passagem, eu acredito que o foco é outro e é esse outro ponto de vista que eu gostaria de trazer para os irmãos, tá? E essa passagem bíblica, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5 e versículo 4 em diante, tá? Essa passagem é quando Jesus estava passando pelo Mar de Galileia e ele se encontra com Simão Pedro e outros discípulos que estavam pescando. Tinham pescado a noite toda e não tinham conseguido pegar nenhum peixe. E ela começa assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Existe uma outra versão bíblica que diz: sobre a tua palavra lançarei a rede. Tá? Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E em pouco tempo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelho diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixe-me por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, todas as pregações que eu assisti focam no peixe. Pedro estava no barco, pescou, não conseguiu. Então, mantenham-se firmes, continue na sua promessa que Deus, Jesus, vai te abençoar e um momento certo, né, o momento de Deus virá e você terá seus peixes, ou seja, suas bênçãos. Só que, lendo essa passagem, se você prestar bem atenção, no momento que eles chegaram na praia, pegaram todos os peixes, o que aconteceu? Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Agora eu pergunto, irmãos, quem ficou com os peixes? Quem ficou com os peixes? Os pescadores do outro barco. A multidão que estava na praia, que estava ouvindo Jesus antes dessa passagem. Entendem? Qual que é o foco aqui, irmãos? Por que Jesus disse aquilo lá? Por que Jesus disse para eles lançarem as redes? Porque ele queria provar para Pedro que ele é o mestre. Que ele tem poder. Que quando ele diz, acontece. Por que Pedro disse: sobre a tua palavra lançarei a rede? É porque ele já tinha lançado para tudo que é lado. Já tinha lançado para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para frente, para o lado. Entende? Ele já tinha lançado para tudo que é canto. Ele pescou a noite toda. Ele estava cansado já. Então, sobre a tua palavra, porque você está dizendo, porque eu já fiz e não deu certo. Mas já que você está dizendo, eu vou lançar. E ele teve uma surpresa. Nesse momento, já começava a conversão de Pedro.
nesse momento, no primeiro encontro com Jesus. E nesse momento, Pedro seguiu Jesus. Só que lá para frente, quando Jesus morreu, foi crucificado, o que Pedro fez? Voltou a pescar. Voltou a pescar. Aí Jesus, depois de morto, ressuscitado, ainda teve que falar com Pedro. E foi até a praia e disse: irmãos, amigos, tem algo para comer? Ou melhor, pescar algum peixe? E o que eles disseram? Não. Aí o que Jesus disse? Lance para a direita que vocês vão conseguir muitos peixes. Lançaram e conseguiram. João disse para Pedro: Pedro é o mestre. O que Pedro fez? Caiu no mar, foi nadando até o encontro de Jesus. E quando ele chega lá, irmãos, o que tem lá? Peixe na brasa e pão. Entende, irmãos? Não é o peixe. Jesus já tem o peixe, irmãos. Ele já tinha o peixe. Ele só queria mostrar para Pedro que eu sou Jesus, eu estou vivo. Me siga. E o que ele fez? Teve uma conversa com Pedro e aí teve a verdadeira conversão dele. Essa história, irmãos, do começo ao fim, sempre foi sobre a conversão de Pedro e nunca o peixe. Não foca no peixe, irmão. Foca em Jesus. Você quer ser abençoado? Você vai. Ou não. Não há garantias seguir Jesus, tá? Mas foca nele. Esquece o mar. Tem até uma música. Por isso, irmãos, que a gente tem que prestar muita atenção na letra, tá? De qualquer música. Música gospel não quer dizer que é música de Deus. Pode ser inspirado pelos homens. Que fala assim: o mar é seu lugar. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Irmãos, quem mandou você largar a rede foi Jesus. Foi Deus que mandou você largar a rede. Para de pescar. Seja pescador de homens. Segue Jesus. Vou até ler uma palavra aqui, que está em Mateus. Mateus ele é um pouco mais sucinto, tá? Do que Lucas. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: um dia, quando estava andando à beira da praia do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam num barco pescando com uma rede, pois eram pescadores por profissão. Jesus gritou. Ó, Mateus é mais. Jesus gritou: venham comigo e eu lhes mostrarei como se tornar pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Tá bom, irmãos? Bom, essa palavra que eu queria deixar. Agradeço pela oportunidade e ficamos com Deus. Amém? Oh, aleluia. Irmãos, Deus está falando, só não entende quem não quer, né? Descansa em Deus, deixa o peixe para lá, vai atrás do que é importante. Eu vou relembrar rapidinho uma outra parte que diz, quando lá Marta e Maria... Marta estava preocupada, nada contra a Marta, tá? Mas assim, Marta estava preocupada com os afazeres, ela queria resolver as coisas com as próprias mãos. Maria estava preocupada em aprender, em seguir Jesus, como Pedro, que largou os peixes e foi seguir Jesus. Irmão, em tempos difíceis, deixa os problemas nas mãos de Deus, deixa Deus trabalhar, vai seguir Jesus, vamos seguir Jesus? Vamos. É isso que importa, é isso que a gente precisa, né? E não é servir ao Senhor de qualquer jeito, não. O hino que o coral vai cantar agora fala sobre isso. Celebrai com júbilo ao Senhor. Vamos ouvir esse louvor, irmãos?
sua verdade de geração em geração. Ao Senhor servir com prazer, apresentai-vos com louvor, e sabei que o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória. aleluia. Amados irmãos, neste momento agora nós estaremos passando para a palavra final, que é com o nosso pastor Ismael, um conhecido muito grande, um amigo, né, que tem vindo também, já veio na nossa igreja aqui em Vila Ema. Ele pastoreia hoje o ministério Atos 1. Então nós estaremos ouvindo ele nesse instante, né? Mas antes disso daí, irmãos, nós vamos estar passando a palavra à Regina para poder estar fazendo esta oração pela palavra que será ministrada com o pastor Ismael. Amado Senhor, nós sabemos, Senhor, que Tu tens grandes coisas para falar com a Tua igreja. Sim. Prepara o coração dos Teus servos que vão estar ouvindo essa mensagem agora, Senhor. Tu já tens falado, Jesus, mas agora nós precisamos ser uma terra fértil, Pai, para receber essa palavra. Senhor, que essa palavra venha cair, Senhor, em terras férteis, venha trazer resposta, venha trazer, Jesus querido, mais intimidade nossa para contigo, Pai. Eu coloco, Senhor, a vida dos irmãos que vão estar ouvindo essa palavra nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres por este momento de reflexão. Estaremos hoje meditando no Salmo de número 100. É um salmo onde se exorta toda criatura a celebrar o Senhor. Salmo 100, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Este salmo tão conhecido nos traz uma reflexão muito profunda acerca do que é louvar, celebrar ao Senhor. Salmo que tem inspirado muitos a compor hinos, né, que muitos são conhecidos no meio cristão. Então nós vemos que esse salmo de louvor, onde se exorta toda a criatura a celebrar o Senhor. Nós sabemos que o cântico individual, congregacional, coral, orquestra, ele deve ser dirigido antes de tudo ao Senhor, né? E diz assim na palavra que deve ser executado com alegria, plena consciência da sua presença. Então nos cânticos nós relembramos que Deus nos criou, redimiu e que agora somos o seu povo e que Ele é o nosso pastor. Cantamos o seu amor, fidelidade e verdade que durarão para sempre. A palavra do Senhor diz lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 19: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Mas o privilégio que temos é muito grande. Então todos os nossos cânticos espirituais, tanto na igreja como em particular, eles devem ser dirigidos inteiramente a Deus como orações de louvores ou petições. Lá no Salmo 40 também, no versículo 3, diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Que maravilha, né? Ele nos pôs um cântico novo na nossa boca. O Salmo 77 também, no versículo 6, diz assim: de noite chamei à lembrança o meu cântico,
meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Como é profundo você vê que em muitos trechos da palavra o Senhor nos trazendo uma reflexão do que significa este ato de louvar ao Senhor. E nós vemos que cantar louvores ou qualquer cântico espiritual pode ser uma forma de manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Por isso que quando cantamos, algo muito profundo acontece. Quando o coral, quando a orquestra está tangendo seus instrumentos, nós vemos isso acontecer também. A presença do Senhor, ela se manifesta porque diz a palavra do Senhor que Ele habita no meio dos louvores. Como é glorioso, como é gratificante isso. E nós vemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 15, que diz assim: que fareis, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Irmãos, a importância disso. Então aqui Paulo diz que sob o impulso do Espírito Santo, nós somos conduzidos e capacitados por Ele para orar e também para cantar, para louvar e para dar graças a Deus em línguas. Por isso que muitas vezes quando estamos cantando ou regendo ou tocando o nosso instrumento, nós somos ministrados pelo Espírito Santo que habita em nós e muitas vezes não contemos a nossa alegria do Senhor e em vez de cantarmos a letra do hino, nós acabamos cantando em línguas. E mesmo tocando, a presença do Espírito é tão profunda e no decorrer de muitos anos que troquei na orquestra da Assembleia de Deus, eu pude presenciar isso, onde ao tocar o instrumento, como o Pai Celeste e tantos outros hinos, a presença do Espírito Santo inundou meu coração, meu ser, e eu comecei a glorificar e tirava o meu instrumento da boca e falar em línguas. Como é gratificante isso, né? Mas aqui, orar com entendimento significa orar e louvar a Deus através da nossa própria mente, numa língua aprendida, mas também sob o impulso do Espírito Santo. Quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, ele começa pela ação dele na nossa vida, a tomar conta do nosso ser e somos impulsionados. Eu me lembro que quando regia coral e orquestra, nós estávamos tocando o hino Grande é Jeová, soberano dos céus. Irmãos, e quando chegava na segunda parte desse hino, o Espírito Santo me visitava de uma maneira muito profunda. Irmãos, quando nós entendemos o que o impulso do Espírito Santo nos proporciona, e aqui Paulo frequentemente se expressava mais em línguas nas orações, nos cânticos, nos louvores e nas ações de graças. Quando nós nos despojamos daquilo que é a nossa reserva, enfim, aquilo que é o nosso natural, e o Espírito Santo começa a ministrar nos nossos corações, nós somos alcançados de uma maneira tremenda e poderosa. E Paulo, ele fala com reverência e gratidão a Deus a respeito dessa forma de manifestação do Espírito Santo. O louvor, como arma poderosa, tem esse poder, meus queridos. E quando nós passamos a entender isso, nós passamos a vivenciar algo muito profundo. Cantar hinos cristãos é um meio de edificação, ensino, ação de graças e oração. O louvor, ele contém tudo isso. Por isso esse salmo fala com muita propriedade. Um hino que foi inspirado, que é o Salmo 100, de autoria de Wilson Faustini, fala com muita propriedade isso. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça e em vosso coração. Irmãos, como é glorioso isso! Quando nós deixamos o Espírito Santo tomar conta daquilo que estamos tocando, ou cantando, ou regendo, isso proporciona para nós coisas muito profundas.
E nós vemos que o cântico cristão é uma expressão de alegria. Lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 19, fala com muita propriedade acerca disso. Então, o cântico cristão, como eu disse agora, é uma expressão de alegria. Mas essa alegria não é uma alegria natural, porque a ação do Espírito Santo, quando você está movendo, aleluia, aquelas palavras saindo da tua boca, o Espírito Santo começa a te visitar de uma maneira muito profunda, né? Outra coisa importante, o propósito de nós cantarmos hinos ou cânticos espirituais não deve ser puramente passatempo ou nem exibição de talentos individuais, mas adoração e louvor a Deus. Romanos, no capítulo 15, no versículo 9, diz assim: para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Versículo 10. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Versículo 11. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Irmãos, como é glorioso você perceber que a palavra do Senhor, por isso que os louvores que tem na sua essência, na sua raiz a palavra, produz um fruto incomparável. É por isso que a manifestação do poder de Deus acontece quando há uma entrega plena, quando o propósito é para adorar, é para bendizer e glorificar o nome do Senhor. Cremos que o Senhor ele tem feito coisas muito profundas, e ao meditar neste Salmo 100, quando estávamos nos preparando para esta live, o Espírito Santo trazia ao meu coração o regozijo, a alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor, que nós possamos, na nossa caminhada cristã, não nos deixarmos por nada, por situações, nos impedir da verdadeira adoração, aquela adoração que o Senhor recebe de uma forma profunda e também faz com que outros possam ser alcançados. Aleluia, a palavra do Senhor diz: aquele que vir após mim dará frutos maiores. Então, através do louvor, através da música, que na sua raiz tem a palavra, ela produz em nós isto. Irmãos, que nós possamos a cada dia não deixarmos estas práticas importantes. A Bíblia nos fala: cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, nosso entendimento, mas conduzidos pelo Espírito Santo, proporciona em cada um de nós este regozijo, esta alegria. Irmãos, se formos relatar tantas experiências daquilo que tem acontecido no decorrer desses tantos anos, irmãos, só temos a dizer que esta palavra de hoje, do Salmo 100, nos faz celebrar. Então, nesta noite é noite de celebração, onde você que está participando deste culto, tenha certeza que o Espírito Santo está te visitando e está te convidando a celebrar com júbilo. Aleluia! Todos os moradores, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Irmãos, como é glorioso! Aleluia, diz mais: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Nós estamos aqui nesta noite, bendizendo e louvando o nome do Senhor. Tenha certeza, aleluia, que a palavra do Senhor que permanece para sempre, ela nos conduzirá, aleluia, ela nos dará convicção desta alegria que é incomparável. Irmãos, no momento de tantas incertezas, de uma pandemia acontecendo, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então, que eu e você possamos desfrutar a cada dia, a cada momento que o Senhor nos proporciona, mesmo nesses momentos onde estamos muitas vezes confinados, nem todos podemos estar num culto presencial nas igrejas, mas nós temos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que
que nos proporciona, aleluia, esta alegria plena. Irmãos, cantar com o Espírito nos traz uma reflexão, como está lá em 1 Coríntios, a importância disso, é a nossa entrega, é quando nos despojamos de toda a nossa base, todo o nosso conhecimento, e naquele momento nós estamos em adoração plena ao Senhor. E o convite não é apenas para aqueles que cantam e tocam seu instrumento, mas para todos os moradores da terra são convidados a celebrar ao Senhor. Quando nós entendemos, aleluia, a dimensão disso, é mais do que simplesmente uma música executada, mas a adoração, ela tem que prover lá da parte mais íntima e profunda do nosso coração, entendendo que estamos adorando e bendizendo o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, que nesta oportunidade nós possamos nos deleitando na presença do Senhor, confiando naquilo que Ele estabeleceu. A cada dia que nós somos levados, aleluia, a louvar ao Senhor, aleluia, a celebrá-lo, nós entendemos que a palavra do Senhor, contida no louvor, ela nos dá alimento. Então, nesta noite, tenha certeza, alegre-se na presença do Senhor, glorifique o nome dEle, porque coisas grandes e firmes Ele vai fazer se manifestar. Quando nós entendemos isso, nós passamos a desfrutar das suas bênçãos, da sua misericórdia, do seu amor, e cada dia nós, com a autoridade do Espírito Santo que habita em cada um de nós proclamaremos, aleluia, as boas novas de paz. Irmãos, quando cantamos, quando tocamos o nosso instrumento, como quando estamos regendo um coral ou uma orquestra, nós vemos toda a plenitude, aleluia, da sua palavra se cumprindo. E este salmo, aleluia, nos traz esta reflexão. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Que glorioso, aleluia. É este cântico novo que eu e você temos que entoar. Aleluia. O versículo 10 diz, de Apocalipse 5, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Irmãos, o cântico novo que Deus coloca nesta noite, na minha e na tua boca, você que está assistindo esta live, tenha certeza que o Espírito Santo vai inundar o teu ser, labassurianda, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então se alegre na presença do Senhor, glorifique o seu nome, adore a Deus. O Deus que nós adoramos é o Deus do impossível, Ele é vitorioso e eterno. O último versículo do Salmo 100 diz assim: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluia! Que alegria! Aleluia! Este Deus bom, misericordioso, e diz que é eterna a sua misericórdia. E a sua verdade, aquilo que nós estamos pregando, é a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Então tenha certeza, meus amados, vocês que estão conosco participando desta live e deste culto de louvor e adoração, tenha certeza que o Espírito Santo, aleluia, produzirá cântico novo, orabassurianda, aleluia, glorifica o nome do Senhor, aleluia, este hino que foi inspirado, aleluia, e muitos corais cantam no decorrer de tantos anos, aleluia, é um hino inspirado do Antema Celestes, o número 1, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor, celebrai, ao Senhor cantai, todos moradores da terra.
ao Senhor servir. Que glorioso, né? Que glorioso, aleluia! É nós podermos celebrar ao Senhor. Hoje é noite de celebração, aleluia. O Espírito Santo está alcançando cada lar, cada vida e renovando esta palavra. Adore ao Senhor, aleluia. Peça para o Espírito Santo inundar o teu ser e ele vai cumprir coisas grandes e poderosas. Glorificado seja o nome do Senhor. Há um corinho de um autor anônimo que é bem curto e ele fala com muita propriedade e diz assim: inunda meu ser, Espírito inunda meu ser, em ondas de amor, ó vem sobre mim, Espírito inunda o meu ser, inunda o meu ser, inunda o meu ser, Espírito inunda o meu ser, em ondas de amor, ó vem sobre nós, Espírito inunda o nosso ser, sim, nosso ser. Aleluia. Que o Espírito Santo possa inundar o teu ser. Se Deus permitir, eu quero um dia lá na eternidade conhecer o autor deste louvor. Mas que o Espírito Santo possa promover em você, nesses poucos minutos de reflexão, aquilo que Deus ele tem para fazer. Irmãos, o Espírito Santo trabalha de muitas maneiras. Mas nesta noite, nós estamos adorando o Deus do impossível, que é vitorioso e eterno. Receba esta palavra no teu coração. Pai querido, nós te agradecemos por este momento de reflexão da tua palavra. Eu te peço, visita, Senhor, a todos que estão participando desta live. Senhor, a orquestra, Senhor, o coral, os demais departamentos da Igreja Assembleia de Deus, Ipiranga de Vila Ema, Pastor Silas, Maestro Edson, Irmã Regina e todos os amados daquela igreja, Senhor, multiplicando a tua bênção, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Glória a Jesus. Irmãos, recebeu a sua parte aí do Amém. que Deus teve, nos proporcionou, do banquete que Deus nos proporcionou hoje? Que esse alimento possa servir para nós andarmos e caminharmos até o próximo culto, pelo menos, né? Até a próxima mensagem. Tá bom? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu agradeço essa oportunidade tão gloriosa. Em nome de Jesus. Amém, amados. Nós já estamos chegando nas nossas considerações finais, né, do nosso culto de hoje, do dia de hoje, e nós agradecemos, né, a todos vocês que estão nos ouvindo, que permitiu que nós pudéssemos entrar em seus lares, né, nós louvamos e Deus possa continuamente estar te abençoando. Agradecemos também aqui ao nosso irmão Roberto, juntamente com a sua esposa, que está, Silena, que está fazendo todo esse trabalho, né, maravilhoso, muito gratificante para nós podermos estar divulgando a palavra do Senhor. E, irmãos, nós estaremos agora passando as considerações finais ao nosso pastor Silas, né, para ele poder estar orando e dando a bênção apostólica. Deus abençoe, irmãos, tenham uma boa noite e uma excelente semana. Amém, irmão. Deus abençoe. Deus, depois de um culto abençoado desse, irmãos, só resta nos agradecer todos os grupos que têm se envolvido neste trabalho do Senhor e nós vemos que estão se esforçando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e junto digamos amém.